É o Novo Testamento de carreirinha. Marcos capítulo 4. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, às margens do mar da Galileia, ou lago de Genezaré, ou mar de Tiberíades. E reuniu-se numerosa multidão para ouvi-lo, de modo que ele entrou num barco, onde se assentou e afastou-se um pouco da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia, esperando ouvi-lo. E do lugar onde ele estava, ele falou e se fez ouvir, e assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas. Sim, no decorrer do seu ensinamento, ele usava as parábolas, as metáforas como ilustração. Uma delas foi esta: ouça, eis que saiu o semeador a semear as suas sementes, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo duro, rochoso, onde a terra era pouca, era superficial. Logo a semente nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raízes na umidade, na profundidade, secou. Outra parte das sementes que o semeador semeou caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram a semente, de modo que ela não deu fruto, a luz não a penetrava, ela ficou coberta de espinheiros. Outra, enfim, e outras, enfim, caíram em boa terra, em terra limpa, com luz, em terra profunda, úmida, em terra própria, com veio, com vala de acolhimento. Enfim, outras caíram em boa terra e deram fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100%. E acrescentou Jesus: quem tem ouvidos para ouvir, ouça, entenda. Quando Jesus ficou só naquele dia, os que estavam com ele, junto dele, com os outros 12 apóstolos, o interrogaram a respeito das parábolas que ele falara à beira-mar. Então Jesus respondeu: vejam bem, a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles, porque na realidade eles não querem ver, não querem perceber, não querem entender, porque não querem se converter. Por isso é que não há perdão para eles.
porque vendo não veem, ouvindo não discernem, e tendo acesso não querem converter-se, por isso é que não há perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis ainda? E como compreendereis então todas as parábolas que eu digo, que eu conto, se vocês não entendem nenhuma simples como esta? Deixa eu explicar para vocês. O semeador semeia o Evangelho, a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Esses são aqueles que, enquanto ouvem o ensino, logo Satanás opera no interior deles e tira a palavra por algum meio, por alguma distração, arranca de modo que eles nunca se fixam na compreensão. Semelhantemente a estes, são aqueles semeados em solo rochoso, pedregoso, os quais, ouvindo o Evangelho, a impressão que a gente tem é que vai dar tudo certo, logo recebem o Evangelho com alegria. Mas eles não têm raízes, são pessoas sem caráter, sem raiz em si mesmos. Por isso, tudo neles é de pouca duração. O Evangelho é apenas uma estação, é um aplauso, não passa disso, vai secar no coração. Em lhe chegando a angústia, ou a dificuldade, ou se alguém lhes cobrar alguma coisa por causa do Evangelho, logo eles dizem: não, eu não tenho nada a ver com isso, não estou aqui para sofrer. Se chocam, se escandalizam e vão embora. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem o Evangelho, mas as preocupações deste mundo, as vaidades, as eroticidades, os caprichos, os hedonismos, os status, as demandas desse mundo, e também a fascinação pelo dinheiro, pelas riquezas, pelo poder, e todas as demais ambições e cobiças juntam-se e, concorrendo a uma, sufocam o Evangelho de tal modo que o Evangelho não dá fruto nenhum na vida dessas pessoas jamais. Os que foram semeados, todavia, em boa terra, são aqueles que ouvem o Evangelho e recebem a palavra do Evangelho, dando razão ao que ouviram, dizendo sim e amém do fundo do coração, chamando para a vida aquilo que estão entendendo. Portanto, assim, frutificando, manifestando o fruto natural do ouvir, que percebeu, que acolheu, que enraizou, que deu razão. Esse dá fruto, fruto de vida, de paz, fruto do Espírito, fruto de alegria. Esse vai experimentar 30, 60, 100 vezes mais tudo que nunca pensou que provaria no seu coração, porque acolheu o Evangelho. Também Jesus lhes disse, aquele mesmo grupo com os seus 12 e mais outros que se aproximaram, perguntando e querendo entender o ensino do reino de Deus. Também a esses Jesus prosseguiu dizendo, vem porventura a lâmpada para ser posta debaixo do cesto ou para ser escondida debaixo da cama?
Esse é o lugar normal onde a gente põe uma lâmpada num mundo todo escuro. É para esconder, é para abafar, é para omitir? Não. Não vem antes a luz para ser colocada num lugar que ilumine os que precisam de luz no caminho. Não é para a glória da luz, é para o bem dos que não estão enxergando. Pois nada está oculto, senão para ser manifesto pela luz. E nada se faz e se trama escondido, senão para ser revelado pela luz. De modo que a luz tem que ser posta no lugar onde ela ilumine. Se alguém tem ouvidos para ouvir, para entender, entenda, ouça e discirna o que se está dizendo. Quem é luz não se esconda. E quem vive na sombra saiba, a luz da vida revelará o que você faz em oculto. Tudo será manifesto pela luz. Então lhes disse ainda Jesus: atentai no que eu estou dizendo a vocês. Prestem atenção nisto. Com a medida com que tiverdes medido próximo à vida, julgado os outros vos medirão também. E pior, ainda se acrescentará mais juízo, mais julgamento, mais peso, conforme o critério que você oferecer. Pois ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância. E ao que não tem, até aquilo que pensa ter lhe será tirado. Essa é a lei da existência. Disse ainda Jesus: ouçam, o reino de Deus, que não é um prédio, uma construção, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra e depois dormisse, se levantasse, de dia e de noite. E enquanto isso a semente germinasse, crescesse, até que um dia ele chega lá e leva um susto, não sabendo ele como, porque ele não contribuiu. Ele simplesmente lançou a semente. Mas ela carrega vida em si mesma. Ela carrega todos os fenômenos do parimento da vida e o homem não entende isto, não sabendo ele como. Porque essa semente do reino de Deus não depende do homem, ela tem vida própria e o homem não discerne o caminho da vida plantada pelo reino de Deus. A terra por si mesma frutifica, assim como o coração. Primeiro a erva, depois a espiga, por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a hora da ceifa. De tal modo é o reino de Deus. Não está aberto para averiguação humana. Ele carrega o poder da frutuosidade por si mesmo e completará o ciclo de todas as coisas até a ceifa final. Disse mais ainda: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? Ora, o reino de Deus é como um grão de mostarda que, quando semeado, é a menorzinha de todas as sementes
aqui no Oriente Médio. Mas, uma vez semeada, plantada na terra, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças que a gente conhece à volta de nós. E bota grandes ramos a ponto de que as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Assim é o reino discreto, mínimo. Mas quando cai ao encontro da vida, ele tem vida de si mesmo. E a semente que o carrega não é para comparar com o efeito que ele produz, trazendo aqueles que precisam de ninho e de pouso para acolherem-se na sua sombra. E com muitas parábolas semelhantes a estas, Jesus lhes expunha o Evangelho, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. Não era para que ninguém entendesse, era para que entendessem, pensassem, discernissem e fixassem. Por isso ele fala por parábolas, porque todo aquele que com bom coração ouvia as suas parábolas entendia conforme a sua capacidade de compreensão, e ninguém é julgado pela capacidade que não teve. Cada um é julgado pela capacidade que recebeu. Portanto, se diz, e com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes expunha o Evangelho conforme o permitia a capacidade de entendimento, de compreensão dos seus ouvintes. E sem parábolas, sem audiovisual imaginativo, sem parábolas não lhes falava, porque sabia que eles não conceitualizariam nada, a menos que eles tivessem uma cenografia para fixar o princípio nos seus entendimentos. Assim, sem parábolas não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos, querendo que eles fossem os que se tornariam os esclarecedores do Evangelho neste mundo, se deixassem o reino de Deus se plantar em seus corações. Ora, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem do mar da Galileia. Este foi, hoje aqui para nós, o Evangelho de Carreirinha. Deus o abençoe. Vem IVTV, o canal é você.